Se você tem alguma coisa para se arrepender na sua vida hoje, essa palavra é para você. Vamos ler um pouquinho da Bíblia para ver o que o Senhor tem para falar para você hoje. Em Samuel, 2 Samuel 11, Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos com ele e a toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui, para começar, Davi, em vez de guerrear junto, ele ficou em casa. Era para ele estar lá junto com o povo dele, com os guerreiros, grandes guerreiros, né? Uma tarde, levou Davi do seu leito e andava passeando no terraço de da casa real, né? No terraço do palácio ele estava passeando. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Não sei como é que Davi viu uma mulher tomando banho, mas se ela estava tomando banho e ele viu, é porque ela sabia que ele estava vendo ela tomando banho. Não vamos julgar, né? Mas a gente sabe se alguém está vendo a gente ou não, né? Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Aliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Aí o pecado começa aí, né? Ele tava lá paradinho, não tava trabalhando, os outros estavam trabalhando pra ele, viu a mulher lá. Tava ocioso, sem ter o que fazer, viu a mulher lá. Chamou a mulher pra ele. Né? Ele era o rei, né? Ele não tinha o que fazer. Também a mulher tava lá, né? Tomando banho, né? E chamou a atenção dele. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Depois que eles fizeram as coisas erradas lá, ela tomou banho e foi para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Nesse tempo, a mulher engravidou. Cometeu o pecado lá. O pecado nunca fica impune. Sempre aparece, né? Então, continua aqui. No 2 Samuel 11:6. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou, como passava Joabe? Como se achava o povo e como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Davi chamou ele de volta, conversou com ele e mandou ele para casa. É isso, resumindo, né, o que eu li agora. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Esse aqui era o plano de Davi para ele voltar para casa e deitar com a sua mulher, para dizer que a criança que ela concebeu era dele. É o meu entendimento. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu para sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desces à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Ele estava se sentindo mal, né? Ele não ia, enquanto o povo dele estava lá passando por tribulação, ele não ia ir para casa comer e beber e deitar com sua mulher, era isso que ele estava falando. Então disse Davi a Urias, demora até aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém, aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa.
Davi ainda embebedou ele para ele ir para casa com a sua mulher. É o que eu tô entendendo aqui. E ele não foi para casa. Então, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. O próprio Urias levou a carta. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, botar ele na frente de todo mundo e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Davi planejou a morte dele. Triste, né? O homem segundo o coração de Deus planejou a morte de alguém para encobrir o seu pecado. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo do servo de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Urias morreu. Triste, né? Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo-se: ao terminarem de contar ao rei os acontecidos dessa peleja, sucedeu que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade e pelejar? Não sabia vós que havia de atirar no muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jubé, não lançou? Tá, vamos resumir aqui. Depois vocês leem lá certinho na Bíblia. Tá tudo certinho lá. Não vamos aumentar mais esse vídeo, mas aqui tá dizendo que Davi pecou. Davi pecou muito feio. Talvez você tenha pecado e acha que Deus também não vai te perdoar por esse pecado. Eu já pequei muitas vezes. Não vou falar agora, não é o momento, mas já cometi muitos pecados. E eu tenho certeza que Deus me perdoou. Eu tô seguindo o caminho dele. Aqui, ó, Natan repreende a Davi. Por isso que Deus perdoa. Aqui, ó. Em 2 Samuel 12. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em uma casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Ele tinha a terneirinha como filha, diz aqui na história. Vindo um viajante ao homem rico, veio um viajante visitar o homem rico na história, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Ele matou a cordeirinha, como criava, cuidava, como se fosse filha, comia do prato dele, bebia. Então o furor de Davi se acendeu. Davi ficou irado com essa história. Sobre maneira contra aquele homem, e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Aí que pega. Aí Natan falou para Davi: tu é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também dei a casa de Israel, Judá, e se isto for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus deu tudo para ele, a mulher que ele quisesse, que fosse solteira, né? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele,
a Urias, o Heteu, feriste a espada. E a tua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã. Aí tá a deixa. Davi falou a Natã. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas posto que com isso, deste modo, a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Aí já estava a palavra de que o filho dele morreria. Então Natã foi para a sua casa. Davi ficou muito triste, que ele viu que ele, que era esse homem que tinha matado a cordeirinha do outro, né? Quando ele se deitou com Batseba. Mas Deus o perdoou. Então, por que você acha que você não vai ser perdoado se o homem segundo o coração de Deus foi perdoado? Talvez você tenha cometido grandes pecados ou pequenos, eu não sei. Mas eu sei, Deus te perdoa. Aceita o Senhor, Ele vai te perdoar. Davi reconheceu o seu pecado. Você pode reconhecer o seu pecado também, pedir perdão e viver uma vida com Cristo. Obrigada por ter ouvido até aqui.